Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Cortez, aqui da UFGD. Nós estamos continuando aqui com o nosso curso de QGIS para Agricultura de Precisão. Nós vamos continuar agora nossas aulas a trabalhar com a interpolação, análise de geoestatísticas e interpolações. Hoje, nessa primeira aula de uma série de 3 sobre interpolações, nós vamos aprender a utilizar o IDW, que é o interpolador mais simples que nós temos aqui para utilizar dentro do QGIS. Nós terminamos a última aula gerando essa grade amostral aqui com centroides, como vocês estão vendo aí, com 24 pontos amostrais. Ao abrir a minha tabela de atributos aqui que nós criamos na aula passada, eu tenho o ID dos pontos aqui, tá? Eu tenho aqui as latitudes e longitudes que a gente trabalhou em TM, depois a gente salvou, exportou essa camada para WGS e adicionou as colunas de long lat em coordenadas e graus decimais. Eu faço assim porque fica uma tabela completa. O que nós vamos fazer? Nós vamos marcar aqui, vamos copiar essas coordenadas, porque nós precisamos inserir essas coordenadas no arquivo que vem do laboratório, porque nós amostramos o solo. Cada ponto desse foi um saquinho para o laboratório, né? O laboratório processou lá e não mandou a planilha em Excel apenas com a numeração desses pontos. Esse arquivo Excel não tem as coordenadas dos pontos. Então, nós vamos inserir essas coordenadas lá na planilha Excel que veio do laboratório. Então, vou lá no meu Excel e vou inserir aqui as colunas, tá? Lá, long lat, que nós tínhamos copiados lá do QGIS, que nós tínhamos inserido lá. Então, agora cada ponto, são 24 pontos na minha análise de solo, com matéria orgânica, pH, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, alumínio, hidrogênio, alumínio, CTC, P%, soma de base. Eu não vou me preocupar com as unidades agora, nesse momento, só porque nós vamos demonstrar a interpolação. Se eu fosse já calcular de imediato as recomendações, também seria importante padronizar as unidades aqui, fazer algumas transformações para facilitar o cálculo da recomendação de fósforo, de potássio, a recomendação de calagem e alguma outra que você queira fazer em função de algum atributo, de enxofre, tá? Então, você dá uma padronização em função das fórmulas que você vai utilizar para fazer o cálculo de recomendação. O objetivo dessas 3 aulas nossas aqui é só fazer a interpolação, o método, o processo. Tá? Depois, na próxima sequência de aula, nós vamos aprender a fazer as recomendações. Então, nesse momento, é só entender o processo de interpolação e geoestatística. Então, salvei esse arquivo em Excel. Depois eu vou vir em arquivo, salvar como, e vou salvar ele no formato TXT, texto separado por tabulações. Tá? Eu já tinha salvo aqui uma vez para testar, então eu coloquei resultado, análise solo. Eu vou colocar um 2 aqui só para vocês entenderem o processo. Salvar. Posso fechar o meu Excel aqui e vou agora abrir esse arquivo que eu salvei em TXT. Então, esse arquivo que eu salvei em TXT, eu vou abrir ele no bloco de notas e ele está aqui com as coordenadas e o pH. Lembra que eu separei TXT separado por tabulações. Eu vou marcar o espaço aqui, eu venho editar, substituir espaço por vírgula, porque diz identificar lá, substituir tudo. Então ele substituiu tudo que era espaço por vírgula. Ficou mais algumas aqui que tinham em relação às unidades. Você pode vir aqui desmarcar, ó, e apagar esses espaços que tem aqui entre o atributo e a unidade, que está entre parênteses, vai ficar tudo junto. Pronto, o que eu faço? Arquivo, salvar. Então é esse arquivo que nós vamos inserir lá no QGIS como uma nova camada. Então vou fechar. Eu vou vir agora aqui no gerenciador de fonte de dados, vou procurar aqui, eu vou marcar texto delimitado e vou procurar o meu arquivo. Tá? Eu vou procurar então esse arquivo que nós salvamos no formato TXT. Então tá aqui, resultado, análise solo 2. Abrir. Então ele já puxou aqui, ó, você vê que a separação tá por vírgula
ele já entendeu e separou, está aqui embaixo uma prévia para nós vermos. Nós precisamos agora identificar aqui qual que é o campo X. X é sempre longitude e o Y é latitude. Eu estou marcando as colunas que já está em UTM, tá? Porque ele já está entendendo aqui, ele entendeu aqui, ó, porque nós estamos trabalhando o nosso projeto no 32721, código EPSG, que é o WGS84, UTM Zona 21S. Então, como nós já estamos trabalhando nesse projeto, eu já vou importar a minha camada neste datum, nessa projeção, porque aí já facilita o meu trabalho. Então, vou adicionar. Close. Então, ele já adicionou aqui, vou mais desmarcar o centroide para vocês verem. Tá aqui, então, já o resultado da análise de solo aqui, que nós obtivemos lá do laboratório junto com as coordenadas. O que eu vou fazer agora? Vou interpolar. Antes de eu interpolar, vamos dar só uma olhadinha aqui abrir tabela de atributos. Então tá aqui long e lat, tá? Matéria orgânica, pH, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, alumínio, hidrogênio, alumínio, CTC, V% e soma de bases. Então estão eles aqui já representados. Então vamos fazer a interpolação, que é o método mais simples. Eu posso vir aqui em processar, caixa de ferramentas, e clicar e digitar interpolação. Então ele vai achar aqui a interpolação. E aí o que vai aparecer a interpolação IDW. É esse daqui que nós vamos utilizar. Então duplo clique. Aqui nessa caixa de parâmetros eu tenho que camada vetorial é o camada que nós temos resultado, análise de solo. Eu vou procurar qual que é o atributo aqui. Eu vou escolher, por exemplo, pH, matéria orgânica. Vamos fazer da matéria orgânica. Vou adicionar esse atributo. Vou escolher aqui a extensão, qual que é o contorno da área, contorno grade UTM. E vou digitar aqui o tamanho do pixel que eu quero do arquivo de saída. Então, vou colocar 10 metros. Vou mandar ele executar. Close. Então, veja aqui que ele interpolou. Eu não salvei ali como camada permanente. Esperar ele processar para ver se ia dar certo. Então, ele processou, deu certo. Agora eu vou salvar, exportar, salvar como arquivo aqui agora matéria orgânica IDW. Matéria orgânica IDW, salvar, zona 21S, tá ok, vou dar ok. Então eu salvei, posso remover essa camada temporária que está aqui, que vocês estão vendo. Vamos dar um duplo clique aqui, banda simples falsa cor, e vou mandar ele classificar e aplicar. Então ele classificou aqui o valor da minha matéria orgânica, está em miligrama por decímetro cúbico, tá? A unidade aqui. Então eu tenho de 24 até 45. Uma coisa que é importante, que eu sempre falo, que vocês devem avaliar a matéria orgânica no solo, tá? E qualquer outro atributo e apresentar ao produtor esse mapa de acordo com a classificação agronômica, porque o que acontece? Muitas das vezes o vermelho não é ruim e o verde não é bom. Então você tem que classificar agronomicamente. Existem alguns métodos que nós podemos fazer utilizando, que até o próprio QGIS tem, que nós vamos aprender em umas aulas mais adiante, tá? Um processo mais avançado um pouquinho. Mas eu posso fazer de imediato uma classificação aqui na legenda. Eu consigo digitar aqui o valor, tá, dessa matéria orgânica. Então, por exemplo, se eu entendo que abaixo de 7 é baixo, de 20, 40, 70 e aqui é acima de 70, deixa eu só voltar aqui, deixa eu limpar aqui só para ele reclassificar aqui. Pedir para ele classificar de novo aqui, dá um duplo clique aqui, porque dependendo do valor, às vezes é bom você começar do maior. Então 70 vai ser o maior, depois vai ser 40, aí eu posso começar aqui no 20, no 70, no 7, perdão, no 7, no 20, aí aqui seria 7 menor que 7, de 7 a 20, de 20 a
30, a gente pode colocar aqui, que seria um valor médio aqui, tá? Seria a classe média, tá? De 40 a 70 seria bom e acima de 70 muito bom, tá? Então você veja que eu teria valores de matéria orgânica variando aí, ó, desde regiões um pouco mais baixas, está na média 70, desde regiões melhores aqui, assim, de 40 indo para 70. Então, essa seria a expressão. Então, o que é importante aqui, a minha recomendação, sempre olhe no Instituto, no Boletim IAC, do Instituto Agrônomo de Campinas, o livro Cerrados, o livro Quinta Aproximação de Minas Gerais, e classifique o valor aqui em função da classificação agronômica, em função da tabela correta lá, porque eu tenho visto muito, você pega a tabela, deixa numa classificação aleatória, você olha lá muitas vezes que o verde não é verde, o verde é vermelho, que está ruim a distribuição daquele atributo. É muito comum a gente olhar os mapas dos produtores, aí, os mapas das empresas que fornecem esse tipo de serviço e a classificação estar errada. Então nós fizemos aqui. Professor, ele fez aí o contorno, a interpolação fora da área, do contorno da área? Sim, ele fez. O que nós podemos fazer? Eu venho em raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara. Então eu clico aqui, eu vou recortar a matéria orgânica. A minha camada de máscara é o contorno grádio TM, e vou salvar o arquivo aqui, ó, no meu arquivo, ó, salvar. Então é a minha matéria orgânica IDW recortado. Salvar, executar, close. Vou apagar aqui a matéria orgânica. Então você veja, vou dar um duplo clique, tenho que classificar de novo. Banda simples, falsa cor. A gente tinha utilizado o método linear aqui para interpolar. Eu vou mostrar o discreto agora. Ó. O discreto ele faz uma classificação um pouquinho diferente aqui. Então eu vou começar aqui com 7. Tá? Então vai ser de 7 a 20. De 20 a 40. De 40 a 70. E maior que 70. Tá? Então eu tenho uma classe aqui muito baixo, baixo, médio, bom e muito bom. Aplicar, ok. Então tem a minha distribuição aqui baseado numa classificação agronômica aqui para os valores de matéria orgânica, tá? Então aqui foi só um exemplo. Sempre importante, consulte um livro lá, eu coloquei uma classificação, normalmente eu recomendo 5 classes, dessas como eu comentei aqui para os atributos de fertilidade do solo, muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Então é interessante vocês façam, utilizando a própria legenda aqui, pelo método discreto, ou um processo que nós vamos ensinar mais à frente, utilizando alguns métodos de classificação dos mapas. Professor, o meu contorno da área ficou meio estranho, né? Porque nós estamos trabalhando com arquivo raster, tem um pixel, então o pixel aqui ele fica, né, neste formato aqui. Outro modelo que nós podemos fazer é transformar ele no arquivo vetorial e recortar ele lá no arquivo vetorial, e aí ele fica certinho. Então vamos fazer esse procedimento agora com um outro atributo. Então vamos lá, interpolação de novo, vou pegar o meu arquivo lá da análise de solo. Qual atributo nós vamos fazer agora? Nós fizemos matéria orgânica. Vamos fazer soma de bases, o CTC. Então vamos fazer a CTC. Vou adicionar a CTC. Vou colocar a extensão. Qual que é o meu contorno grade UTM? Contorno grade UTM. Tamanho do pixel para padronizar, sempre 10. Vou executar. Posso salvar? Vamos salvar agora aqui. Então aqui embaixo tem aqui, salvar o interpolado. Salvar no arquivo. Qual que é o arquivo, qual que é o atributo que nós estamos trabalhando? É CTC. Então vamos colocar aqui CTC, tracinho IDW, salvar, executar. Então tá lá, ele fez o arquivo de CTC. Eu não vou configurar ele aqui agora em função que nós vamos fazer o processo de recorte, depois eu classifico. Então vocês vão vir aqui na caixa de ferramentas de pesquisa, vai dizer R2Vect. R já vai aparecer aqui, ó, o R2Vect. Você vai utilizar esse complemento aqui para fazer a conversão de um arquivo raster para um arquivo vetorial. Então é o arquivo da CTC que eu quero, a área.
O valor que eu quero que ele apareça lá é CTC. E eu quero que ele salve esse arquivo. Vou salvar ele no arquivo. Ele é uma CTC. Tá? Ele vai ser um CTC IDW. Vou colocar aqui vetor. Salvar, executar. Talvez demore um pouquinho, dependendo do seu processamento. Close. Então tá aqui. Eu vou fechar esse daqui. Então eu tenho aqui o meu arquivo vetorizado já da CTC. O que eu faço agora? Eu venho aqui em vetor, geoprocessamento, recortar. Quem que eu quero recortar? A CTC IDW vetor em função de qual camada? Do contorno grade UTM. Contorno grade UTM. Quero salvar ele no arquivo. Salvar no arquivo. Vai ser uma camada shapefile. CTC IDW vetor rec de recortado. Salvar. Executar. Close. Vou tirar aqui ó, o IDW vector. Vou remover essa camada só para a gente não confundir. Então tá aqui já, ó, vocês observam aqui, ó, que no formato vetorial ele já recortou certinho aqui, ó, junto com o contorno da área. Então posso dar um duplo clique agora aqui, simbologia, graduado, escolho o valor é a CTC, gradiente de cores, aqui é um pouquinho diferente agora, eu vou colocar o espectral. Classes eu vou deixar síncrono, vou colocar intervalo igual e classificar. Então essa é a CTC, tá? Essa CTC a gente pode classificar ela, tá? Em função, como eu sempre disse, sempre classifique em função de uma referência, seja o boletim 100, seja a quinta aproximação de Minas Gerais, o livro Serrava, alguma classificação da Embrapa, classifique, não deixe essa apresentação aleatória. Será que 80 é muito baixo mesmo? Será que 112 realmente é muito alto? Então, classifique, tá? Em função aí de uma legenda, em função de uma referência bibliográfica, tá? Só para título de exemplo, a gente vai deixar desse jeito, mas eu posso vir aqui, ó, e mexer, dar um duplo clique aqui em valores, ó, eu quero que vá de 80 a 90, eu não sei se a classificação é essa lá, tem que consultar. Eu quero que vá de 90 a 100. Essa daqui eu quero que vá a 110. Não é que eu quero que ela vá a 110, a minha referência lá na bibliográfica fala que é isso, 120 a 130. E aí eu mando aplicar, ok. E eu tenho meu mapa aqui vetorizado da CTC. Tá? Professor, esse traço preto aqui às vezes atrapalha. Você pode vir aqui, a gente já viu isso, essas configurações de simbologia, dá um duplo clique. Você vem aqui em configurar o símbolo, tá? E aqui a cor do preenchimento você deixa transparente. E a cor do traço você coloca transparente. Dá um ok, manda aplicar. Ok, olha lá. A cor do traço está transparente. Tá? Então aqui o valor de cada quadrícula. Ficou feio agora, professor. Volta aqui em configurar símbolo. E coloca, né, uma cor um pouquinho mais clara. Ou diminui aqui, ó, o tamanho. Traço fino, ó, ok, aplicar. Ainda ficou grande ainda, né? Ficou muito, voltou ao que era. Volta aqui, configurar símbolo. Vamos colocar ele aqui 0.1. Ok, aplicar. Olha lá, ficou menor um pouquinho ali. Então você pode agora, com esse formato já que você tem, fazer uma classificação, né? Sempre faça, essa é a minha recomendação. Sempre classifique o mapa baseado numa referência. Nunca apresente ao produtor sem estar classificado. E utilize essa referência lógica de que vermelho é ruim e que verde é bom, tá? Não tem problema, às vezes, o mapa ficar todo vermelho. Indica que toda a área está ruim. Tá? E ela está homogênea. Isso não é ruim, você vai ter que fazer uma correção em área total. Tá? Então nós aprendemos aqui hoje nessa aula a fazer a interpolação usando o IDW. Aprendemos a recortar um arquivo tipo raster, utilizando aqui a opção raster, recortar raster pela camada de máscara. Aprendemos também a fazer a transformação de um arquivo raster para um arquivo vetorial
utilizando aqui o complemento R2Vect, e aprendemos a fazer o recorte desse arquivo vetorial, utilizando aqui no mesmo vetor geoprocessamento recortar um arquivo, né, de quadrícula que foi transformado, né, que é um arquivo vetorial, em função de um contorno da sua área. Então é isso que nós aprendemos nessa aula de hoje. Então nós vamos agora para as próximas aulas aprofundar um pouco o estudo, falar um pouquinho da geoestatística e outros métodos e complementos que nós temos disponíveis aqui para fazer a geoestatística. Tchau e até a próxima!